bem-vindo ao Saber Direito. Eu sou Karina Jacques, professora especialista em Direito Constitucional. E o tema do nosso curso é o Direito Fundamental à Acessibilidade. Direito Fundamental à Acessibilidade direcionado para as pessoas portadoras de deficiência. Nós temos aqui no estúdio 3 alunos, o Luiz Fernando, olá Luiz Fernando, a Ellen, olá Ellen, e o Davi. Eles vão acompanhar a nossa aula, o nosso curso desta semana e vão fazer perguntas, interagir dentro do nosso curso. E você também, se quiser interagir, se quiser mandar perguntas, pode mandá-las para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Indique qual é o curso Direito Fundamental à Acessibilidade, indique qual é o professor, Karina Jacques, a professora Karina Jacques. Assim você manda perguntas e nós respondemos as perguntas se elas não forem solucionadas no decorrer da nossa aula. Nós vamos abordar a evolução histórica do direito ao portador de deficiência, como o portador de deficiência foi tratado no decorrer da evolução histórica da humanidade e na evolução histórica também dentro do direito brasileiro, ok? Então vamos começar. Direito à acessibilidade. A primeira coisa que nós temos que delimitar neste curso é que nós vamos estudar o direito fundamental à acessibilidade da pessoa com deficiência. Nós temos, sim, o amparo constitucional e o amparo infraconstitucional à acessibilidade de outros grupos sociais. Os idosos, as pessoas com dificuldades de locomoção, como aqueles que têm uma obesidade que limite a sua mobilidade e outros grupos sociais. Mas o nosso foco de hoje é tratar da pessoa com deficiência. Os termos que eu usarei durante o curso, eles podem variar. Pessoa portadora de deficiência ou pessoa com deficiência. Eu vou antecipar com vocês aqui que a Constituição Federal, ela adota o termo pessoa portadora de deficiência. Por que ela adota o termo pessoa portadora de deficiência? Porque na época da elaboração da Constituição, nós tínhamos a visão de que era necessário identificar que a pessoa era em si uma pessoa, um sujeito de direito, um sujeito integrado na sociedade e que ela apresentava uma deficiência. Posteriormente, já agora no período de 2007, 2008, o termo utilizado passou a ser pessoa com deficiência. Nós vamos estudar, não na aula de hoje, mas nós vamos estudar a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o único tratado internacional que tem status de emenda, conforme ditame da emenda constitucional número 45, tratados sobre direitos humanos poderão ser ratificados com status de emenda. Então, o nosso único tratado internacional sobre direitos humanos que tem status de emenda é justamente a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, o termo mais recente usa, em vez de a expressão pessoa portadora de deficiência, não usa mais o termo pessoa portadora de deficiência, mas usa pessoa com deficiência. Qual é a justificativa? O termo portadora, hoje em dia, vem sendo visto como se a pessoa portasse, trouxesse essa deficiência. Então, o uso do termo modificou. Mas, na verdade, esses termos técnicos, ou pessoa portadora de deficiência ou pessoa com deficiência, o objetivo é buscar diminuir ao máximo o uso pejorativo do tratamento à pessoa com deficiência. Mas ambas as normas, a Constituição e as normas infraconstitucionais, que usam a expressão pessoa portadora de deficiência e a Convenção Internacional e as normas posteriormente a elas, inclusive o Decreto Legislativo 186 de 2008, que ratifica a Convenção Internacional. Quando usam a expressão pessoa com deficiência, eles mantêm o mesmo ritmo de proteção que a Constituição Federal trouxe de 1988, ok? Mas, qual é a nossa abordagem inicial?
a abordagem inicial do tratamento do portador de deficiência na evolução histórica da humanidade é perceber quando o portador de deficiência ou quando a pessoa com deficiência começou a ser vista pela sociedade brasileira. Quando foi que a pessoa portadora de deficiência ou a pessoa com deficiência passou a ser sujeito de direito na sociedade? Quando a gente faz um estudo sobre isso, sobre o tema pessoa com deficiência, a gente encontra pouca literatura sobre o tema. No passado, o que a gente vê de tratamento à pessoa portadora de deficiência, e eu vou fazer um breve relato de como era o tratamento para o portador de deficiência ao longo da história da humanidade, eu vou sair um pouco da esfera do direito brasileiro para tratar no âmbito da história da humanidade. Quando a gente percebe qual era esse tratamento, a gente percebe que no passado, a pessoa portadora de deficiência ou a pessoa com deficiência, ela era ou tratada de maneira excludente, ou ela era excluída, exterminada muitas vezes, ou então ela era altamente protegida. Fazendo um relato da história da humanidade, indo até mesmo à pré-história, a gente vê que na época do início da civilização humana, o que era a pessoa com deficiência? A pessoa que nascia com deficiência era alguém que atrapalhava os grupos sociais. Era alguém que atrapalhava os grupos que naquela época, muitas vezes eram nômades, precisavam buscar os seus alimentos, precisavam caçar, coletar frutos, precisavam fugir de animais ferozes ou se proteger das intempéries da natureza, e a pessoa com deficiência era tida como um fardo. Muitas vezes ou era abandonada, muitas vezes era super protegida. Então, percebe-se na história da humanidade um extremo, ou extermínio, ou superproteção. Olhando um pouco mais, andando um pouco mais na evolução da humanidade, a gente percebe, por exemplo, a introdução do elemento mítico. Quando nós observamos a civilização hindu, os hindus entendiam que aquele indivíduo que era deficiente visual, tinha alguma bênção, algum poder sobrenatural, e eles atribuíam mesmo a um poder divino, e que por isso, não ter a visão, tinha outras habilidades, inclusive habilidades de previsão do futuro. Era assim que os hindus viam o deficiente. Então ele passou a ter um status, mas um status relacionado ao aspecto mítico, que é um aspecto característico das sociedades mais antigas. Já os hebreus, quando trataram do portador de deficiência, eles entendiam que o portador de deficiência, ainda observando o elemento mítico, o portador de deficiência, a pessoa com deficiência, ela tinha sido punida por Deus. Ela era alguém que tinha cometido talvez um erro, um delito, uma infração, um pecado, e tinha sido punida pelos deuses, o elemento mítico, ele perdurou pelas civilizações antigas. Agora, mesmo nas civilizações antigas que atribuíam esse elemento mítico, elas também legislavam, elas também tinham normas que permitiam a segregação e a eliminação. Então, fazendo estudo sobre a civilização grega e a civilização romana, em ambas nós encontramos dispositivos citando normas que permitiam a eliminação, a segregação de pessoas que apresentavam deficiência. Aqueles que eram nascidos com deformidades físicas, que a criança, o bebê, era visto logo que tinha uma deformidade física, havia previsão legal na época de eliminar, de matar essa criança, porque ela não atendia aos padrões de perfeição daquelas culturas, Passando da sociedade grega, da sociedade romana, a gente chega num breve estudo da Idade Média e da Idade Moderna. Na Idade Média e Idade Moderna, a pessoa portadora de deficiência continuou sendo segregada, continuou sendo excluída, continuou sendo ridicularizada pela família,
em que ela vivia e pela sociedade. Na época da Idade Média e da Idade Moderna, especialmente a Idade Média, muitos indivíduos que tinham uma deficiência, uma limitação intelectual, eram usados para fins de recreação dos nobres. Eram os bobos da corte. Eles eram usados, e isso é de conhecimento histórico, isso é retratado muitas vezes em filmes que remontam a esse período. Eles eram explorados para recreação. Era divertido ver aquele indivíduo que tinha uma intelectualidade limitada em relação à coletividade e que não tinha a educação adequada para desenvolver essa sua limitação e que era usado ali para fins de recreação. Então, nós temos, desde das civilizações mais antigas, mais remotas, desde a pré-história, até a Idade Moderna, um tratamento desumano, um tratamento desigual, e o desigual para prejudicar a pessoa portadora de deficiência. Quando é que esse cenário muda? Esse cenário muda, gente, com a Revolução Francesa, com os ideais humanistas da Revolução Francesa. Revolução Francesa, que é datada de 1789, Revolução Francesa, que é um marco histórico para a história da humanidade, vocês sabem que ela é um marco histórico para o direito constitucional. Ela é um marco histórico para o direito constitucional, ela é um marco histórico para o tratamento dos movimentos constitucionais, é ela que é o ápice da primeira dimensão ou da primeira geração dos direitos fundamentais. A Revolução Francesa, ela carrega com ela ideais humanitários, ela carrega com ela o norte das liberdades públicas e ela começa a ser uma luz, uma pequena luz para o tratamento humanitário, uma pequena luz, repito, para o tratamento humanitário da pessoa com deficiência. A Revolução Francesa trouxe ideais de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Quando ela traz esses ideais, ela busca trazer a igualdade para a sociedade. É claro, a igualdade inicialmente trazida naquele momento era aquela igualdade formal, mas no momento em que o Estado da época traz essa proteção de igualdade formal, ele é obrigado a atender a todo o conjunto da sociedade. E quem é todo esse conjunto da sociedade? Pessoas sem deficiência, pessoas com deficiência, idosos, crianças, certo? Então, quando você tem o ideário da Revolução Francesa sendo proclamado no finalzinho do século XVIII, você vê um início do olhar de proteção à pessoa portadora de deficiência. O que começa a surgir na época? Começa a surgir movimentos organizados de proteção para a pessoa com deficiência. Então, é o primeiro momento em que se começa a se institucionalizar a proteção à pessoa com deficiência. Mas esses movimentos de proteção da pessoa com deficiência se apresentavam como abrigos, asilos, orfanatos, casas de proteção para a pessoa com deficiência. Ainda não havia... o Estado ainda não havia tomado para si a obrigação de proteger a pessoa com deficiência. Esse movimento da Revolução Francesa impulsionou, os movimentos das liberdades públicas, impulsionou um olhar para o deficiente, um olhar diferente para a pessoa com deficiência, mas ainda não foi o momento em que o Estado assumiu a obrigação de cuidar do deficiente. E quem assumia? A sociedade. Grupos sociais sensibilizados com o abandono que os deficientes sofriam. Esses grupos sociais eram especialmente formados por parentes, por amigos, por familiares da pessoa portadora de deficiência, e eles se associavam e buscavam a proteção, o abrigo desse deficiente. Ok? Nós temos, então, com a Revolução Francesa, pós-Revolução Francesa, o movimento de urbanização e